avanço acelerado dos problemas climáticos existentes no mundo atualmente, repensar o modelo de cidade ditado pelo crescimento rápido e desordenado que favorece a segregação social e impacta negativamente o meio ambiente é de extrema importância. Neste cenário, o conceito de DOTS surge. Mas você tem alguma ideia do que é DOTS? Esta sigla significa Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável e, basicamente, é uma estratégia que busca o desenvolvimento urbano integrado às infraestruturas de transporte, promovendo cidades mais eficientes, justas e saudáveis. Bom, o DOTS é o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, né? Isso significa dizer a gente desenvolver a nossa cidade pensando no transporte sustentável, né? Ou seja, atrelar ao desenvolvimento da cidade questões relacionadas ao transporte sustentável, levando em consideração transporte coletivo, o transporte ativo, né? E não aquelas cidades planejadas para os carros. E como o DOTS faz isso? A estrutura da rede de transporte da cidade tem essa ótima cobertura e realmente houve um adensamento nos eixos de transporte. Porém, a cidade não seguiu esse figurino, assim, exatamente. Ela se desenvolveu também em outras regiões e aí a nossa malha de transporte de alta capacidade ela não atinge bairros de grande demanda por transporte público, né? Então, uma questão importante, às vezes o plano, mesmo o protocolo DOTS é seguido, busca-se adensamento, mas a questão de fundo às vezes não é atendida, não é atingida. Por quê? Porque nós temos problemas habitacionais, nós temos problemas de desigualdades, de populações carentes e o sistema de transporte não corrige isso. O que corrige isso são programas de habitação de interesse social, programas de geração de empregos, que sim, se associados à ideia do conceito DOT, podem dar uma ótima solução para as questões urbanas, né? Então, um exemplo, por exemplo, seria o corredor oeste de Curitiba, que é o corredor que vai para Campinas, Siqueira e Campo Comprido. Era para ser adensado com população de média, baixa renda, se aquelas áreas também tivessem sido desapropriadas para habitações de interesse social. O que surgiu foi uma grande infraestrutura de transporte, dezenas de faixas de circulação em asfalto, seja na via expressa, seja na própria canaleta, mas a ocupação de altíssima renda. E a população foi morar além do Campo Comprido, né, em bairros de Campo Largo, em bairros do entorno da cidade industrial, tendo que usar sistema de alimentação para chegar no corredor de transporte. Então, o adensamento foi seletivo. E as grandes concentrações urbanas ficaram em bairros, né, mais afastados, nesse processo que a gente chama assim, o espraiamento da cidade, né? Então, o DOT tem que trabalhar também para evitar isso, mas sozinho ele não faz o milagre. Você tem que ter política pública que cuide da habitação de interesse social e da questão do emprego. Essa estratégia comentada consiste em estabelecer diretrizes, que são orientações que devem ser seguidas para evitar a dispersão e promover o uso eficiente da infraestrutura urbana. Ou seja, melhorar a forma como os cidadãos e os meios de transporte se relacionam. O DOTS é um conceito bem antigo, eu diria. Então, na década de 70, as cidades europeias já fazia do seu modo, ou já aplicava do seu modo, o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. A partir do momento que Amsterdã, Copenhague, né, readequaram as suas cidades para o transporte, para as bicicletas, né, pensando no pedestrianismo, isso, à época, já era um desenvolvimento orientado a um transporte sustentável, né? Mas o que é novo, né, então seria esses princípios que foram criados e tudo mais em volta do conceito do que é o DOTS, mas ele é bem antigo. Fazendo um apanhado histórico, o DOTS começou a ser aplicado na cidade de Curitiba a partir de 1974, quando o arquiteto e urbanista Jaime Lerner era prefeito de Curitiba. Para a época, foi criado algo inédito no mundo até então: corredores exclusivos para ônibus, hoje chamados de BRTs. O sistema foi inaugurado oficialmente em 22 de setembro de 1974.
As duas primeiras linhas entraram em operação com uma frota de 20 ônibus, fazendo a ligação Santa Cândida, Praça Rui Barbosa, no eixo norte, e Capão Raso, Praça 19 de Dezembro, no eixo sul. As duas linhas passavam pela Estação Central, onde já naquela época era possível fazer integração. Muito mais que criar um espaço somente para o transporte público, o corredor de ônibus organizou o desenvolvimento da cidade, criando eixos de interesse público e privilegiando a circulação de pessoas e não de automóveis. A partir do momento que a gente fala que o DOTS é o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, a gente vê aí cidades sustentáveis. E as cidades sustentáveis, elas têm uma relação extremamente positiva para com o cidadão. Porque a gente está falando aqui de cidades pensadas para as pessoas e não cidades planejadas para os carros. A gente está pensando aqui em cidades que possuem, onde as ruas, por exemplo, elas não são só de mera passagem, mas as ruas, elas são um espaço público de convívio. Você tem uma participação muito mais assídua do cidadão com a cidade, né? O que a gente não vê hoje. Hoje a gente vê cidades que a gente não enxerga o cidadão, cidades completamente isoladas das pessoas que possuem mobilidade reduzida, dos idosos, né? Cadeirantes, né? Enfim, o DOTS, ele traz o cidadão como protagonista e não o veículo. Em 1980, Curitiba foi a primeira capital a adotar a tarifa social. O preço da passagem era único, independente do trecho da viagem, ou seja, para qualquer deslocamento feito, o preço pago é o mesmo. Com esta vantagem, também foi colocada em prática a campanha É com esse que eu vou, incentivando a população a deixar os carros em casa e utilizar o veículo coletivo. Mas isso nem sempre funcionou dessa maneira. Em 1928, começaram a circular os primeiros ônibus da companhia Força e Luz Paraná, a nova responsável pelo transporte coletivo. Em 1938, 10,9 milhões de pessoas utilizavam bondes e somente 2,6 milhões andavam de ônibus anualmente. Devido à concorrência das linhas e atendimento deficitário, o gosto do curitibano pelo transporte coletivo foi mudando e os bondes perderam espaço. Apesar das passagens mais caras, o novo veículo era mais confortável, rápido e seguro. Em 1951, saíram de circulação os últimos bondes, dando lugar às autolotações. Em 1965, foi editado o Plano Diretor de Transportes de Curitiba, estabelecendo as vias estruturais que serviram como eixos base para a movimentação urbana. O plano foi considerado um dos mais perfeitos do mundo. Mas o que seria esse plano diretor? A principal função do plano diretor é assegurar o bem-estar geral, de modo a preservar o meio ambiente, promover qualidade de vida para a população e garantir desenvolvimento urbano sustentável para a cidade. O plano diretor é um instrumento fundamental para as cidades organizar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a própria expansão urbana. E, inclusive, no Brasil ele já é uma obrigação de todos os municípios com determinada população, desde a Constituição de 88 e mais tarde com o Estatuto da Cidade. Então, posso dizer assim, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes no Brasil têm que ter um plano diretor. É uma espécie de uma imposição, né? E por que isso, né? Porque a cidade passa a prever, a planejar, a organizar o seu desenvolvimento, a sua expansão, né? Em outros países aqui da região da América Latina, esse termo é usado como plano maestro ou plano de ordenamento territorial, que é mais ou menos o que a gente chama aqui de uso do solo, né? Então, as funções do plano diretor é estabelecer as normativas de uso do solo no espaço urbano e no espaço que vai ser acrescido à cidade, se ela está em desenvolvimento, mas também associado às questões da circulação, né, e do transporte público. Então, acaba havendo um tripé, né? O plano diretor ele cuida do ordenamento territorial, do uso do solo, dos usos, né, adequados para cada região, pensa também o sistema de circulação na cidade, como é que as pessoas se movem dentro da cidade, e a estruturação das redes de transporte, que são essenciais
né, para atender a necessidade do dia a dia, né? O que a gente chama assim, a reprodução social. As pessoas precisam trabalhar, precisam ir estudar, precisam fazer compras, buscar atendimento médico, enfim, há uma série de demandas, né, que você não resolve em casa, né? Então você tem que se deslocar para atender essa necessidade. E aí o plano diretor, então, ele pensa a cidade visto de cima, assim, né, não só no momento, como também ao longo do tempo, né, como que ela vai se desenvolver. O Plano Diretor de Curitiba fundamentou o planejamento urbano sob o tripé transporte coletivo, sistema viário e uso do solo, buscando a integração das estruturas física e funcional da cidade e direcionando seu crescimento de forma linearizada. Em relação a Curitiba, esse planejamento estabeleceu o desenho da nova cidade. Foi implantada uma via exclusiva destinada ao transporte coletivo, 2 vias voltadas ao acesso ao comércio e às residências e 2 vias, em sentido contrário, chamadas de vias de tráfego rápido. No caso específico de Curitiba, né, há planos anteriores, lá das décadas de 1920, 1930, não lembro exatamente quem eram os prefeitos, mas a partir de anos 40, né, Curitiba contrata um estudo com um urbanista francês, o Agache, né, e ele desenha, né, um primeiro plano diretor para a cidade que, curiosamente, ele propõe eixos de expansão da cidade e esses eixos são basicamente as vias de conexão da pequena cidade de Curitiba na época com o resto do mundo, ou seja, o caminho para São Paulo, o caminho para o litoral, o caminho para o sul e o caminho para o oeste. Então, basicamente, os nossos atuais eixos, né, de transporte, tanto público como individual, eles foram já, digamos, definidos já no Plano Agache lá nos anos 40. Mais tarde, nos anos 60, nós temos o Plano Diretor de Curitiba, aí já contratado com a equipe de urbanistas do Brasil mesmo, né? Associado também à criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, né? Mais ou menos na mesma época, e se atualiza então o Plano Diretor de Curitiba, quando surge então esse ordenamento, por exemplo, das chamadas zonas residenciais 1, 2, 3, 4, zonas especiais, né? Essa formatação ela perdura por um tempo, né, até que há ajustes mais recentes, né, nas revisões do plano. Isso é uma outra coisa importante, um plano não é uma proposta que é imutável ao longo do tempo, ele tem que ser atualizado. Até porque novas tecnologias surgem e novas possibilidades, né, de organização das cidades, né? Então o plano diretor é esse elemento importante. Pode-se estabelecer uma relação direta entre a boa execução do plano diretor e a melhoria do uso dos transportes. É importante, vamos voltar aqui então ao plano diretor de 1966, que é um marco importante na história da cidade, história mais recente, porque foi uma época em que se estrutura então a cidade para essa metrópole que vai surgir, né? Porque ainda não tínhamos uma população de uma metrópole. Mas a cidade, o Brasil cresceu muito, né? Assim, só para complementar, entre 1950 e 2000, a população urbana do Brasil cresceu de mais ou menos 19 milhões para 140 milhões de habitantes. Então isso não é só o crescimento vegetativo, isso são migrações, né, fortes, fluxos migratórios que ocuparam as cidades. E Curitiba não foi diferente. Curitiba lá nos anos 40 e 50 tinha seus 200 mil, 300 mil habitantes, e chegou em 80 com 1 milhão. Então o crescimento foi muito rápido e, portanto, o Plano Diretor 66 organiza a cidade para esse crescimento que já estava se iniciando em décadas anteriores e seguiu até o final do século XX. Então, o Plano Diretor não previa exatamente os corredores de ônibus como nós temos, mas os eixos estruturantes já estavam definidos, porque era até aquela história do Agache, lá dos anos 40, que foi fortalecido e aí, inclusive, se pensou no adensamento desses corredores, né? Permitir construções mais elevadas, que seriam as zonas especiais, né? Zonas estruturais. E a partir da zona estrutural, você ter zonas residenciais com menor densidade, né? Um nível intermediário seria, um nível médio de densidade seriam das R4, que ficam logo após o eixo
o eixo, o corredor de transporte, né? São as quadras lindeiras, né? E das R4, à medida que você se afasta do eixo, você diminui a densidade, permitindo construções com menos andares, seria o caso das R2 e ZR3. E as zonas residenciais 1 seriam zonas estritamente residenciais. Inclusive, o plano diretor proibia atividades, coisa que depois nós vamos ver que não mistura, né? Isso é um problema que a cidade acabou resolvendo lentamente ao longo do tempo. Então, a partir dessa conceituação, já nos anos 70, o IPUC operando como Instituto de Planejamento, se planejam os corredores que não eram BRT, que era o nosso chamado ônibus expresso, no eixo norte-sul, depois no eixo Boqueirão e mais adiante nos eixos leste-oeste. Então, os 5 eixos, né, dos nossos corredores de ônibus são historicamente, basicamente, os mesmos do agache lá dos anos 40. Claro que com algumas variações, mas em linhas gerais é isso. E sobre esses eixos, sim, se planeja um sistema de média capacidade que foi o ônibus expresso, né? Que não começou com biarticulados nem com articulados, começou com ônibus convencionais, mas operando em corredor, em sistema tronco alimentado. No início sem terminais, não havia terminais, eram só linhas, as pessoas tinham que chegar ali, tomar ônibus. E eles substituíam linhas antigas que formavam, né, aquelas feixes de linhas, eles foram transformados num serviço troncal de maior capacidade. Mas se percebeu o seguinte, que a população estava mais afastada do corredor do que o desejável. E aí foi necessário trazer para o corredor serviços que atendessem populações mais afastadas com o sistema de linhas alimentadoras. Por isso os terminais vão surgir. Terminal Capão Raso, terminal Santa Cândida, e depois complementando toda a malha, são acho que mais de 20 terminais que temos hoje em Curitiba. Então, esse sistema adensa a ocupação, concentra a demanda e ao longo do tempo esse aumento de demanda obriga a ir reestruturando, né? Já se chegou a se pensar em metrô em Curitiba desde os anos 60, 70, mas o que resolveu o problema mesmo foi o sistema de ônibus com maior capacidade, que foi a introdução de ônibus maiores, os ônibus articulados nos anos 80, os ônibus biarticulados já nos anos 90, complementado com linhas diretas. Enfim, nós temos uma rede bem vasta, interligada com todos esses terminais, que permitem não só as viagens em sentido radial ao centro, né, como também a circulação em serviços perimetrais interbairros. Então, essa dá à malha de Curitiba assim, uma cobertura espacial bastante interessante, né? Então, a cidade tem uma amplitude de rede muito interessante. E isso aí o que acontece? Não é Curitiba que cresce apenas, a região metropolitana também vai adensando. Então, a partir dos anos 90, as demandas metropolitanas começam a interferir também na questão urbana, né? Os fluxos de viagens, principalmente viagem ao trabalho e para serviços básicos, que eram feitos das cidades do entorno para a capital. Nesse sentido, a partir dos anos 90, através também do órgão de planejamento estadual, que seria a Comec, se estruturam as redes locais de transporte desses municípios e a integração deles com a rede de Curitiba vai acontecer no final dos anos 90, na segunda parte dos anos 90 e já consolidando-se agora na década de 2000. Então, hoje nós temos uma RIT, né, o que chama uma rede integrada de transporte, não só urbana de Curitiba, como também uma rede metropolitana, que pelo menos do ponto de vista de cobertura espacial, amplitude, ela digamos assim, tem uma qualidade interessante. Tem uma série de aspectos também e deficiências que devem ser comentadas e discutidas, mas não há dúvida que do ponto de vista de cobertura geográfica é uma boa rede de transporte. Um bom DOTS implica uma melhor distribuição geográfica dos transportes, o que, por sua vez, implica uma melhor dinâmica de locomoção e, portanto, uma melhora na qualidade de vida. Um dos princípios do DOTS é intensificar o adensamento e o uso do solo nas proximidades dos eixos do transporte coletivo. Sabemos que a quantidade de prédios no centro estimula esse adensamento, porém, essas regiões acabam sofrendo especulação imobiliária, o que torna o acesso a essas áreas inviável à população de menor renda, que é a que mais utiliza o transporte coletivo. No entanto, o que se verifica na prática é a concentração dos meios de transporte em determinadas regiões, o que desfavorece a integração do espaço das cidades em sua totalidade.
A ideia do DOTS, né, é justamente estimular, né, a ocupação, a realização de atividades no entorno dessa estação de transporte público, desse terminal, seja uma estação tubo, como a gente tem em Curitiba, por exemplo, seja uma estação convencional de BRT, seja uma estação de metrô, por exemplo. Eu diria que assim, nós estamos engatinhando, mas não parados. Então a gente vê assim esse reflexo aqui em Curitiba, por exemplo, essas adequações dessas vias compartilhadas que elas, que está sendo feito, a própria Via Calma, que é uma via que é para se compartilhar com a bicicleta, reduzindo a velocidade. Então a gente está caminhando, mas não no ritmo que deveria. Digamos que nós estamos 40 anos atrasados, mas estamos andando sim.